Então nós vamos dar início ao nosso webinar desta tarde. Muito obrigado a todos e obrigado pela vossa presença. Eu sou Elísio Silva e é com muito gosto que aqui estou hoje na qualidade de diretor da Dual, o Serviço de Qualificação Profissional da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã. Antes de iniciarmos, apenas algumas informações e pequenos pedidos. Primeiro, para que todos mantenham os microfones e as câmaras dos vossos equipamentos desligados por razões técnicas. Se pretenderem, podem colocar questões ou comentários através do chat que está disponível desde já. Também no final, se tivermos tempo, haverá oportunidade de colocarem, para que possam colocar algumas questões oralmente. Informo ainda que o webinar está a ser gravado e que, enfim, portanto, contamos com o vosso consentimento para isso. Deixo um agradecimento especial à minha colega Rosário Carvalho, diretora do Departamento de Sócios e responsável pela organização deste evento, bem como à sua equipa. Agradeço igualmente às 4 convidadas que aceitaram partilhar esta tarde connosco os seus conhecimentos e experiências. Começo por agradecer à Armanda Martins, que fará a apresentação inicial e a moderação. A Armanda é formadora e consultora em liderança, gestão de equipas, trabalho em equipa e comunicação assertiva, entre outras. Tem um extenso currículo que eu não vou descrever e que eu resumiria com a referência ao facto de colaborar com a Dual há muitos e bons anos. A Sara Pereira é Queen of Hearts da Critical TechWorks, é responsável pelos recursos humanos da Critical TechWorks. A Joana Ferreira é coordenadora dos recursos humanos do grupo Vila Galé Hotéis e a Susana Teixeira, que é a diretora da Primavera Academy, da Primavera Business Software Solution. A pandemia causada pela Covid levou a que as organizações tivessem necessidade de se reinventar. O teletrabalho e a formação à distância acabaram por ser as soluções possíveis para que muitas das empresas e das nossas organizações conseguissem manter as suas atividades. Se é verdade que muitas empresas, ou pelo menos algumas empresas, já recorriam a estas práticas nas suas atividades diárias, para a maioria das empresas isto foi uma completa novidade. E muitos líderes viram-se confrontados com o desafio de manter as suas equipas motivadas, organizadas, comprometidas com as empresas, com os seus objetivos, mesmo utilizando metodologias de trabalho em relação às quais eles eram céticos e nunca tinham sequer pensado em as aplicar e implementar. É sobre isso que hoje vamos aqui falar e refletir, e peço então à Armanda Martins o favor de iniciar a sua apresentação. Muito bem, muito obrigada. Há um ano atrás surge então uma disrupção abrupta com o conhecido e experimentado desde sempre, não é? Com o aprendido e o apreendido sobre a vida, o trabalho e a liderança. E este foi um aspecto igualitário para todos. Foi uma mudança imposta com um alto nível de exigência de transformação e demonstra-se cada vez mais irreversível na maior parte dos seus aspectos. E mesmo o que tem condição para ser revertível, uma condição aparente de ser revertível, contudo, mesmo revertido, será seguramente diferente, não é? Porque o meio envolvente modificou-se, tem uma nova forma, tem um novo comportamento, uma nova roupagem. Portanto, muda a envolvente, tudo muda. Todos os dias se apresentam como sendo o momento da transformação. Atrevo-me a dizer que cada dia é um rasgar e um remendar-se para continuar. E depois este remendo já deixa de ser remendo, já faz parte, é integrado nesta nova forma. Um dos grandes desafios, como o Elísio Silva já disse, não é? Que as empresas abraçaram como solução de continuidade foi precisamente manterem as operações possíveis
em teletrabalho. Este desafio, consequentemente, instalou-se nas famílias e nas vidas das pessoas. Se até aqui a liderança já marcava positivamente os resultados, as equipas, o contexto de trabalho e o contexto individual de cada elemento da equipa, hoje em dia torna-se um fator-chave e poderá ser, com toda a certeza, o tal agente de transformação necessária à continuidade, elevando a saúde organizacional e depois a saúde emocional, saúde física e saúde mental das pessoas que integram a organização. O líder é cada vez mais a pessoa que cuida de pessoas, no âmbito da concretização de objetivos determinados pela organização, que são balizados pelos princípios que lhes assistem, o da eficiência económica, da coordenação, da transparência, da utilidade, da ergonomia e do equilíbrio. Um dos grandes entraves neste cuidar é precisamente o deixar de ver, é a ausência ou a falta de presença física. E posto isto, qual é o caminho? Como podemos prosseguir? Como podem as organizações prosseguir? O que é que estará ao seu alcance? Rasgamos, remendamos, criamos novas formas, tornamos a rasgar, tornamos a remendar, e é um sem fim de transformação contínua que é inevitável e que passou a fazer parte integrante do dia a dia. Eu recolhi alguma informação que achei interessante, como estratégias, não é? Agilizadoras da questão que envolve uma liderança neste contexto, uma liderança mais pragmática e que poderá ser o caminho. Então, uma das grandes questões é a empatia e o equilíbrio pessoal das pessoas que integram as equipas. E falo de empatia entre líderes e pessoas e entre as próprias pessoas das equipas, e toda esta questão torna-se agora ainda mais fulcral e objeto de um maior trabalho na sua prossecução. É criar empatia, fechando alguns dos sentidos, num contexto de manifesta invasão da casa das pessoas. Ou seja, é necessário criar empatia neste contexto intrusor. Depois a questão da transparência, e aqui remeto-me muito para a comunicação. A comunicação deverá ser uma comunicação transversal a todas as pessoas e transparente, apostando também no bem-estar de todos. Agora, a regra dos 3 Cs é sem dúvida indispensável. Ser claro, conciso e concreto. A terceira grande questão será o foco e a produtividade, o enfoque nisto, não é? E a liderança poderá desenvolver métodos de incrementar a produtividade. E aqui falo muito de cuidar da colaboração entre pessoas, estimulando novas práticas de trabalho que intrinsecamente promovam a ligação e a relação entre todos, como forma de colmatar o distanciamento físico e o isolamento. Inclusivamente, criei esta matriz, não é? Para ajudar as pessoas a criar clareza sobre qual é o seu foco e como é que a sua produtividade pode ser aumentada neste contexto, e que se relaciona com as questões urgentes, não urgentes, importantes e não importantes, e com este cruzamento. Outra das grandes questões que os líderes se veem hoje em dia, já havia isto, mas hoje em dia até será mais difícil de colmatar, mas que é essencial
na minha perspectiva, que se orientem também, que tomem conta deste assunto, que é o eliminar o ruído que advém da informação múltipla. Estar atento e integrar várias fontes de informação, fazendo a triagem do que realmente importa para as equipas e para a tomada de decisão, porque hoje em dia a informação cria muita dispersão. Outra das grandes questões é deixar que os ICs das pessoas existissem, e no sentido de estimular a criatividade no seio das equipas, sobretudo no desenvolvimento de processos de trabalho. Este é e pode ser um fator motivacional. Importa mais do que nunca o testar a ideia, perceber o efeito e corrigir no imediato, integrar a aprendizagem no processo. Pretendem-se ciclos rápidos e facilmente integráveis, mas abrir aqui esta possibilidade, que já devia de existir, mas agora é abrir um bocadinho mão da parte do controlo sobre isto. Outra das questões que eu me atrevo a enumerar é a aprendizagem contínua. Estamos numa nova era de aprendizagem e aqui poderemos falar muito de competências a adaptar e investir em novas tecnologias. Olhar para as equipas, as suas necessidades e procurar ferramentas que aliviem o dia-a-dia. Depois, dar especial atenção às questões de segurança e saúde na empresa, porque a empresa agora está também em casa das pessoas. Quais as suas reais necessidades que precisam de ser asseguradas para poderem trabalhar e corresponder ao expectável e irem além disso no sentido da ampliação da aprendizagem individual e comum. Nós antigamente tínhamos as pessoas no local físico, víamos, podíamos cuidar, era tudo muito mais fácil. Hoje em dia há esta necessidade de um cuidado mais ampliado no sentido de que precisamos de cuidar também em casa das pessoas, ou pelo menos questionar acerca da condição. E por fim, deixo-vos esta oitava questão, que é o inspirar as pessoas, não é? Através da liderança, inspirar as pessoas no autocuidado e no cuidado mútuo, promover alguns momentos de partilha através de dinâmicas de movimento, agilizadoras de criatividade, vitalidade e vínculo. Acima de tudo, olhar para o vínculo e espalhar a mensagem, que ninguém larga a mão de ninguém. O vínculo será, na minha perspectiva, a palavra de ordem neste momento. A arte de criar vínculo sem a presença física é pertença da liderança. Bem, eu acho que a Armanda ficou... Penso que sim, que ficou congelada, como se costuma dizer agora. Aguardamos só um bocadinho para tentar recuperar a Armanda. Bem, se a Armanda, entretanto, não conseguir regressar, colocou-nos aqui uma imagem com muita água e a Armanda, água, eletrónica e tecnologias de comunicação não funcionam, não são amigáveis. Se a Armanda, entretanto, não regressar, eu pegava aqui nas rédeas e desafiava as colegas de painel a partilharem aqui as suas experiências e se calhar começava pela Sara. A Sara
que é responsável pelos recursos humanos da Critical TechWorks. Eu se calhar deixava aqui alguma questão no ar, mas como é que a Critical já utilizava, deduzo, as práticas do teletrabalho com alguma regularidade? Como é que vocês como é que vocês fazem para conseguir manter a liderança e para que as equipas se mantenham focadas nos objetivos da empresa? Pronto. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. De facto, nós temos a sorte de já estarmos acostumados a trabalhar remotamente antes da pandemia, mas não com esta duração, nem com esta intensidade, por assim dizer. E nada acaba por substituir a presença das pessoas no escritório. O que nós tentamos é que as pessoas estejam em casa ou mesmo estando no escritório, que tenham sempre autonomia para fazer a sua função da forma que lhes é também mais oportuno. Portanto, continuamos a focar e a dar muita autonomia às pessoas para que façam o seu trabalho da forma que entenderem. E acho que é bastante importante, quer neste formato de remoto, quer no formato presencial, evitar tudo o que seja micromanagement. Nós temos que ter claros e temos que ter a transparência de ter os objetivos bem claros para todas as pessoas que trabalham connosco e depois, a partir daí, também dar-lhes a liberdade para assumirem as suas responsabilidades. E, em simultâneo, também tentar dar todas as ferramentas necessárias para exercer o trabalho, obviamente, e também dar tempo para as pessoas poderem desenvolver, quer profissionalmente, quer pessoalmente, que acho que é muito importante e que faz aqui uma grande diferença na forma como lideramos as nossas pessoas. Muito obrigado, Sara. Tem algum exemplo que possa partilhar connosco de problema de motivação, de capacidade do lado dos colaboradores de trabalhar neste regime e nesse caso, se tiveram, como é que lidaram com isso, como é que ultrapassaram? Bem, isso vamos ter sempre, porque também há muitas pessoas que não estão parametrizadas para trabalhar remotamente, ou seja, precisam da rotina do escritório para conseguir organizar o seu dia da melhor forma possível. Portanto, isso existe e vai existir sempre. O que nós tentamos mesmo é criar aqui estratégias que permitam às pessoas ultrapassar essas questões, incentivar as interações mesmo neste formato ao máximo. Nós também fomentamos uma cultura de feedback contínuo, não só para o feedback menos positivo ou para o feedback positivo, mas também construtivo, e haver sempre canais de comunicação em aberto para que as pessoas tenham a vontade de partilhar e de exprimir as suas inquietações e a sua desmotivação e o que quer que seja, para que nós consigamos agir o quanto antes. Muito bem, muito obrigado, Sara. Eu antes de passar à Joana Ferreira, pedi aos convidados, aos participantes, o favor de desligarem as câmaras e os microfones, porque nesta fase isto cria alguns constrangimentos técnicos. A Joana é coordenadora dos recursos humanos do grupo Vila Galé Hotéis. Estamos a falar de uma empresa, um setor de atividade, uma empresa de serviços, de um setor de atividade completamente diferente. O que é que a Joana nos tem para dizer? Como é que vocês passaram a trabalhar com algumas equipas, pelo menos, ao que julgo saber, em teletrabalho? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Elísio. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar presente neste webinar. Só para introduzir aqui o que é Vila Galé, nós somos um grupo hoteleiro. Neste momento temos 27 hotéis em Portugal e 9 hotéis no Brasil. E, contrariamente àquilo que acontecia com a empresa da Sara, o teletrabalho não era uma prática, portanto, infelizmente os quartos não se podem fazer à distância e as refeições também não podem ser servidas em teletrabalho e, portanto, isto sem dúvida que foi aqui
um balde de água fria que veio muito de repente. E, portanto, neste momento, qual é a nossa situação? Nós temos os nossos serviços centrais praticamente todos em teletrabalho, atualmente. E, portanto, estamos a falar aqui de 15% do global da empresa que está em teletrabalho. Portanto, todos os outros, neste momento, estão em layoff. É impraticável aqui o teletrabalho, não existe essa opção e, portanto, temos as nossas equipas em casa há praticamente um ano. Tivemos ali um período do verão de 2020 em que conseguimos retomar ainda uma parte da atividade, mas depois tivemos que inevitavelmente mandar novamente as pessoas para casa. Neste momento, nós temos apenas 4 hotéis abertos a nível nacional, portanto temos um hotel na Madeira, temos um no Algarve, em Vila Moura, um em Lisboa e um no Porto. Portanto, todos os outros estão encerrados. Vamos agora lentamente reabri-los a partir do próximo mês, mas assim de uma forma muito faseada e com alguma cautela. Bem, e respondendo aqui também um bocadinho à pergunta de qual é que foi aqui a nossa estratégia na área da liderança, isto em 2020, logo no primeiro confinamento. Portanto, nós tivemos que agir imediatamente e agimos essencialmente de 3 formas. Em primeiro lugar, assumimos logo que a comunicação interna tinha que ser a prioridade de todos. A prioridade das nossas direções e a prioridade das nossas chefias. E, portanto, elas aqui tiveram que criar mecanismos para se manter em contacto permanente com as suas equipas. Este contacto foi importantíssimo porque, em primeiro lugar, deveriam estar atentos à saúde das pessoas, mas também à situação económica e familiar. E isto foi logo diretrizes que foram passadas de cima. Portanto, em caso de necessidade, as pessoas tinham que saber que nós estávamos deste lado e que as iríamos apoiar caso fosse preciso. Em segundo lugar, desenvolvemos outras ferramentas de comunicação interna que já estavam nas nossas to-do lists, mas passaram a ser prioridade. O portal do colaborador era algo que já estava em desenvolvimento há imenso tempo. O WhatsApp também era uma ferramenta que nós usávamos de maneira informal e, portanto, rapidamente tivemos que acionar todas estas ferramentas e estas plataformas para poder comunicar com as pessoas. E, por último, foi também disponibilizada aqui logo uma vasta oferta formativa aos nossos colaboradores, essencialmente para que estes se pudessem sentir ativos. Portanto, nós não podíamos, como não conseguíamos ter as pessoas em teletrabalho, ou a grande maioria das pessoas, elas tinham que se sentir ativas. Elas não podiam sentir de maneira nenhuma que a empresa se estava a desvincular destas. E, portanto, elas tinham que sentir e fazer parte daquilo que é a Vila Galé. E, portanto, no que diz respeito às direções e chefias, abordámos imediatamente os temas da mudança no estilo de liderança. Portanto, foi importante, esta formação foi importante essencialmente porque elas tiveram que aprender a lidar com este paradoxo, que é, nós pedíamos às nossas lideranças para serem humanas, mas também tinham que ser digitais ao mesmo tempo, não é? Tinham que estar 10 anos à frente, mas tinham que estar extremamente atentas ao momento atual, não é? Tinham que ser resilientes, mas tinham que ser flexíveis. E, portanto, isto é uma situação muito difícil de gerir. E foi importante capacitá-las para esta mudança que estava a existir na área da liderança. As equipas, as formações, e continuam a decorrer, são essencialmente nas línguas, e portanto, e aqui temos muito o contributo da Dual, nas línguas e na componente técnica. Joana, deixa-me perguntar-lhe como é que as equipas encaram a formação nestes contextos, porque se há 2 anos atrás nós falássemos em definir estratégias para planos de formação, dizíamos cuidado com a formação em momentos críticos, em momentos delicados, porque as pessoas podem entender mal isto. Sente que há uma abertura e disponibilidade e motivação para a formação, ou ela é encarada como, bem, olha, vamos fazer qualquer coisa?
Não, Elísio, eu acho que internamente as pessoas também já estavam muito habituadas a este ritmo de mais intenso de formação. Isto porquê? Porque já era prática na Vila Galé, em momentos de época baixa, nós darmos muita formação aos nossos colaboradores. Okay? Neste caso seria num formato presencial, naturalmente. E, portanto, as pessoas sabiam que a partir de outubro até meados de maio havia muita formação. Aqui o desafio, arrisco-me a dizer, foi o facto, foram os recursos. Essencialmente foi isto. Nós tínhamos muitas pessoas e o nível de qualificações académicas das nossas pessoas é ligeiramente abaixo, não é? E, portanto, as pessoas não sabiam usar estas ferramentas, muitas delas nem sequer tinham acesso a computador ou a internet, esta é a realidade, e, portanto, nós tivemos que abrir hotéis para receber estas pessoas em caso de necessidade, para que elas pudessem ter acesso a estes conteúdos formativos, e a Dual sabe isso, portanto isto foi logo ponto assente desde o início que não era possível contabilizar aqui a assiduidade com base nos acessos de cada um dos nossos colaboradores, porque muitos deles estavam a receber formação dentro do próprio hotel e, portanto, tínhamos as direções a disponibilizarem os recursos, os computadores, as salas de reuniões, para que estas pessoas pudessem ter acesso. Nós não queríamos, de forma alguma, colocar, ou que as pessoas se sentissem excluídas por não terem estes recursos e, portanto, acima de tudo, foi garantir que elas o tinham e que teriam acesso às formações. Muito bem, muito obrigado. Armanda, eu acabei por ser a sua rede, não é? Já podemos fazer equipa, quando quiser fazer trapézio, olha, eu posso ajudar como rede. Não sei se sou muito seguro, mas pronto. Mas eu vou pedir para esperar mais um bocadinho. Agora vou dar a palavra à Susana para fechar aqui o ciclo. A Susana é a diretora da Primavera Academy. Estávamos a falar de formação. A Susana lidera uma equipa de pessoas ligadas à formação, embora, enfim, seja uma academia integrada na Primavera, portanto, uma software house e muito mais do que isso até, provavelmente com hábitos já de teletrabalho. Enfim, deixava-lhe a mesma pergunta, desafio, como é que vocês lidaram com isto, qual foi a estratégia, que sugestões aqui pode deixar à nossa plateia? Por favor, Susana. Muito bem. Boa tarde a todos e antes de mais agradecer também aqui o convite que interessaram para estar aqui hoje presente. Só abrir aqui um parênteses e explicar para as pessoas que não conhecem a Primavera o que é que nós fazemos. A Primavera é então uma empresa que desenvolve e comercializa software de gestão para empresas. Nós temos à volta de 350 colaboradores que estão espalhados por vários mercados, nomeadamente em Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, e trabalhamos também com uma rede de cerca de 500 parceiros que vendem e implementam as nossas soluções. A Primavera Academy, pela qual eu sou responsável, tem aqui de facto um papel de formar e de capacitar quer toda esta nossa rede de parceiros, quer os nossos clientes, quer também outras empresas, porque a nossa oferta formativa não se cinge apenas às soluções Primavera, apesar desse ser o nosso core e a nossa missão mais estratégica, naturalmente, mas também temos oferta noutras áreas, em programação, desenvolvimento interpessoal, gestão, por aí fora. Qual é que foi a nossa experiência? Em termos de Primavera, a Primavera sempre teve uma preocupação muito grande com o bem-estar dos seus colaboradores e ao longo de todo este processo de pandemia, essa foi sempre a prioridade e, portanto, acabaram por ser de alguma forma pioneiros, eu diria, relativamente até às questões que foram sendo lançadas do ponto de vista governamental. Portanto, antes de haver um dever de confinamento, já nós todos estávamos em casa em teletrabalho e antes disso já tínhamos implementado, em fevereiro do ano passado, um sistema rotativo, digamos assim, nas equipas para garantir que as pessoas não se encontravam e que não havia transmissão se alguém ficasse doente. Portanto, esse foi o primeiro passo e depois, em março, penso que no dia 11 de março do ano passado, fomos todos para casa e ficamos todos em teletrabalho.
Isto, do ponto de vista da Primavera, não foi algo muito complicado. Nós somos uma empresa de tecnologia, eu diria que a Sara provavelmente teve um pouco a mesma experiência e para nós naturalmente que é fácil, porque já toda a gente tinha, pelo menos em termos de ferramentas, vou-lhe chamar ferramentas físicas, já tínhamos as ferramentas necessárias. Toda a gente na empresa tem um computador portátil, já tínhamos meios para comunicar do ponto de vista remoto, para trabalhar remotamente. Portanto, essa parte não foi de facto difícil. O que foi difícil foi as pessoas adaptarem-se a este novo modelo de trabalho, naturalmente. Não é? Isto é que foi o grande desafio. E apesar de nós sermos uma empresa de tecnologia, não tínhamos práticas de teletrabalho muito estruturadas. Aquilo que acontecia era que, pronto, se uma pessoa queria ficar em casa um dia porque precisava de se concentrar numa dada tarefa, ou porque lhe dava mais jeito, ou como fosse, tinha essa liberdade, mas não tínhamos ainda aquele modelo, pronto, as pessoas podem trabalhar 2 dias por semana a partir de casa, ou podem trabalhar sempre que querem a partir de casa. Isso ainda não existia, por isso muita gente não estava ainda habituada a trabalhar remotamente. E essa foi, de facto, a maior adaptação e em termos de liderança também, naturalmente. Em concreto, na situação, agora falando um bocadinho da situação da Primavera Academy e a questão da formação, para nós foi tudo bastante mais complicado, porque, efetivamente, no pré-pandemia, chamemos-lhe assim, 90% da nossa formação era presencial. Portanto, quando surgiu, quando de facto a Primavera enviou os seus colaboradores para teletrabalho, nós simultaneamente nesse dia fechamos todas as salas de formação que temos nos vários mercados em que operamos e foi uma coisa relativamente súbita. Olhando para trás, pronto, seria fácil dizer, mas já deviam estar a contar com isso, não é? Mas no meio daquela confusão toda que foi o início da pandemia, havia sempre a esperança, não, isto ainda se vai resolver e pronto, isto aqui com um bocadinho de desinfetante de mãos e tal e coisa, vamos conseguir manter as nossas salas de formação abertas, mas efetivamente isso não aconteceu. E nesse dia nós chegamos ao fim do dia e tivemos de dizer aos nossos formandos que estavam com ações contínuas, alguns até em programas intensivos, amanhã não vai haver formação, portanto nós vamos ter que fechar tudo, o que é naturalmente para um negócio uma situação muito desagradável, não é? E entramos aqui num processo muito desafiante de como é que nós voltamos a operar outra vez, não é? Obviamente sabíamos que tínhamos que fazer em formato online, tínhamos já identificado algumas ferramentas para o fazer, mas foi de facto um trabalho muito difícil, muito intenso e agora ficando aqui mais no aspecto da liderança, na altura foi definido um desafio à equipa concreto da Academia para, no espaço de 2 semanas, nós estarmos novamente a dar formação no modelo online, mas de uma forma, não é, com qualidade estruturada e por aí fora, não é? Porque às vezes as pessoas pensam, isto agora dar formação online é pegar na formação e no Teams e pronto, está a formação dada, não é? Mas não é assim, é preciso mudar conteúdos, é preciso mudar metodologias, é preciso ter as ferramentas certas e efetivamente conseguimos concretizar esse nosso objetivo e conseguimos nessas 2 semanas, nesse espaço de 2 semanas, voltar a estar a dar formação. Agora, não vou dizer que foi um processo fácil, não é? Porque efetivamente eu lembro-me dessa altura, naqueles primeiros dias, as pessoas estavam perdidas, mesmo os meios de comunicação não estavam estabelecidos, não é? Eu lembro que as pessoas ligavam pelo Skype, pelo Teams, pelo telemóvel, mandavam mensagens, queriam todas falar umas com as outras, e portanto os primeiros dias foram confusos, mas depois começamos a criar práticas de trabalho estruturadas e efetivamente as coisas acabaram por se organizar e neste momento estamos tão habituados que nós não voltamos a abrir as nossas salas de formação. Chegamos na Primavera a voltar aos escritórios ali só naquele período entre setembro e outubro, houve ali umas semanas em que nos autorizaram, quem quisesse, a voltar a trabalhar nos escritórios, mas também foi por um período de tempo curto e a seguir a isso
voltamos novamente ao teletrabalho e temos estado a dar formação online desde essa altura. Portanto, é uma prática que para nós já está completamente enraizada. Não sei quando vamos voltar à formação presencial, se alguma vez vamos voltar à formação presencial, acredito que sim, pelo menos parcialmente, mas para nós, de facto, foi um processo. Eu costumo dizer que, pronto, em todas as situações más há coisas boas também, não é? E para nós foi um processo de transformação, e foi um processo de transformação acelerada que, provavelmente, se estivéssemos ocupados a fazer outras coisas, teria demorado 3 anos a implementar aquilo que nós fizemos no último ano. E, portanto, para nós, em termos de aceleração do processo de digitalização, acabou por ser uma coisa muito boa. Muito bem, muito obrigado, Susana. Eu ia lhe perguntar quando é que previam e se previam voltar à formação presencial, mas já me respondeu, não é? E a resposta não é muito diferente da que eu teria para dar. Vamos ver, não é? Vamos ver. Muito obrigado. Agora era a minha vez de partilhar aqui a minha experiência. Desculpe, Susana, desculpe, tirei-lhe a palavra. Eu ia só partilhar que em Portugal não temos sentido grande pressão nesse âmbito, não é? Agora, como trabalhamos em mercados africanos e naturalmente o acesso aos meios mais digitais, às ferramentas digitais, aí são mais difíceis. Efetivamente, nesses mercados existe uma pressão maior para voltarmos às salas de aula. Por isso, provavelmente, a voltar será numa primeira fase nos mercados africanos e depois, só depois disso em Portugal. Mas força, Elísio, diga. Muito obrigado. Não, essa era uma boa questão, porque nós focamos-nos muito no mercado e na realidade portuguesa, mas a verdade é que muitas das nossas empresas, ou muitos dos nossos líderes, têm que fazê-lo, têm que liderar equipas em diferentes geografias e com diferentes hábitos e relações culturais. Armanda, se no fim achar que ainda é oportuno, eu posso partilhar a minha experiência, mas eu passava-lhe outra vez a palavra para continuar a sua apresentação. A Rita talvez consiga colocar a apresentação da Armanda. Eu já muito bem, ótimo. Começar a moderar. Muito bem, obrigado. Está bem? Pronto, eu deixava aqui, penso que... já tinha acabado a apresentação? Já tinha acabado, precisamente naquele momento, foi mesmo... Muito bem. No momento. Eu penso que seria interessante então também o Elísio partilhar a experiência, não é, da Dual, que também está sediada em sítios diferentes, nomeadamente em 3, e que também é um centro de formação e que faz formação, dinamiza formação nas suas mais variadas formas e com públicos muito distintos. E também penso que seria interessante todos termos a oportunidade de ouvir a sua partilha. Muito bem, muito obrigado. Realmente o último ano foi um ano de desafio, a Dual, mas para além da Dual, a Câmara de Comércio, e caracterizando um bocadinho o que é a nossa atividade, a Câmara de Comércio tem 64 colaboradores neste momento. Destes 64 colaboradores, 24 integram a Dual e todos estiveram ou estão em teletrabalho na Câmara de Comércio, portanto, nos diferentes departamentos, praticamente todas as pessoas estão em situação de teletrabalho. Na Dual há um regime de rotatividade e algumas pessoas mantêm um trabalho presencial. Mas para além dos colaboradores internos, a Dual conta regularmente com cerca de 100 formadores que neste momento estão todos a trabalhar em regime de teletrabalho ou estão a estão a dar formação à distância. Só para perceberem um bocadinho a dimensão, neste momento nós temos 696 formandos jovens nas ações de formação inicial, temos 988, hoje tínhamos 988 formandos adultos em ações de formação contínua, seja nas medidas de apoio à retoma, seja na formação modular certificada, seja na formação intraempresa, 988. Todos estes formandos, jovens e adultos, estão a fazer a formação, todos em regime de formação à distância, em e-learning. Temos 41 turmas, ações de formação inicial, 54
de formação contínua, e isto para também referir aqui o desafio que foi, num espaço curtíssimo, como a Susana já referiu, conseguir ter 60 salas de formação virtual em simultâneo. Aquilo que nós temos neste momento em funcionamento são 60 salas de formação virtual, portanto, que podem estar em simultâneo a funcionar. Nem todas as turmas têm horários simultâneos, mas foi um desafio colocar esta operação em funcionamento. Para além disso, e como a Armanda referiu, estamos em 3 localidades, sendo que fisicamente estamos em 4 instalações. Temos a sede em Lisboa, mas depois temos os centros de formação em Lisboa, separados da sede, Porto e Portimão. Eu não me queria focar aqui muito na componente ou no aspecto da formação à distância, mas mais no teletrabalho, porque foi isso que nos trouxe aqui hoje. E eu referia 8 aspectos que me parecem que nos foram fundamentais e que me parecem importantes para que isto funcione. O primeiro aspecto, enfim, eu diria que é o primeiro porque é básico, tem a ver com as questões técnicas. Não vamos conseguir ter as pessoas em teletrabalho se não conseguirmos que elas tenham hardware e software adequado para aquilo que lhes queremos pedir. Mas mais importante do que o hardware e o software é a capacitação das pessoas. E, na verdade, quando nós, de um dia para o outro, mandamos todas as pessoas para casa e dissemos amanhã, com este portátil que levam aqui, vão começar a trabalhar, não foi fácil, e houve casos em que foi difícil e houve necessidade de as capacitar para isso. Claro que algumas pessoas já estavam habituadas a trabalhar em casa, já tinham alguma autonomia e, portanto, conseguiam fazer isto, mas para a grande maioria, incluindo para os formadores, isto não foi fácil. O segundo aspecto tem a ver com a organização dos processos e com a necessidade de ter processos bem definidos. Enquanto que no trabalho presencial alguma falha organizativa é normalmente facilmente corrigida até pelos colegas de equipa, as dúvidas são retiradas na hora e ultrapassa-se. A partir do momento em que as pessoas estão a trabalhar por conta própria, digamos assim, em casa, é muito importante que os processos, que a organização desses processos esteja bem descrita e bem definida e que seja bem aplicada. Depois, o terceiro aspecto que me parece fundamental aqui é a questão da autonomia das pessoas. Não vale a pena ter ilusões e nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de trabalhar de forma autónoma. Todos nós conhecemos o colega que está na secretária ao lado e que passa o dia, estou a caricaturar, mas que passa o dia a perguntar, olha, como é que tu resolveste ali? Como é que tu fizeste acolá? Bem, a partir do momento em que estas pessoas passam a estar sozinhas em casa, elas têm forçosamente que ter aqui competências, que têm que ser capazes de ser autónomas. E essa é também uma das dificuldades e foi também uma das dificuldades. O liderar, o gerir, o colocar estas pessoas de forma natural e descontraída, sem que lhes criasse grande ansiedade a trabalhar num contexto de grande autonomia. Depois, a orientação. A Armanda falou aqui muito nisto e eu acho que o líder é aqui e tem que ser, o líder nos vários níveis de liderança é alguém que tem que orientar, essencialmente orientar, e que tem, e até fazendo o link com aquilo que dizia antes, apoiar especialmente os que têm menos capacidade de autonomia e menos capacidade de iniciativa, e esta orientação é muito importante. O quinto ponto é a disponibilidade e a presença do líder, e eu acho que provavelmente todos nós que lideramos equipas maiores ou menores sentimos isso.
o facto de as nossas equipas serem convidadas quase, e não foi preciso convidar, não houve outra alternativa, a trabalharem em função das suas capacidades e das suas possibilidades. Uns porque têm filhos, bebés, e não podem trabalhar em determinados horários porque naquele momento os filhos estão a exigir o apoio, outros porque têm que partilhar equipamentos e redes e horários e não conseguiram. E então nós passamos a ter equipas a trabalhar em todos os horários, desde as 9 da manhã até às 8h59 da manhã, incluindo a noite. E o líder passou a receber e-mails, WhatsApps, chamadas a todas as horas. A capacidade de lidar com isto foi um desafio, para mim foi um desafio, porque aquela vontade, aquela necessidade de responder de imediato, em determinado momento fez-nos pensar que, bem, se calhar tenho que parar um bocadinho, porque senão hoje estou a tentar liderar e amanhã estou a ser liderado numa cama de hospital, não é? Acho que este é um aspecto que me pareceu importante. O sexto, a atenção. A atenção, a capacidade para ver, ouvir, sentir, mesmo estando à distância. E no meu caso, ou na minha opinião, o conseguir fazer isto, ver, ouvir e sentir, sem fazê-lo de uma forma intrusiva. Isto é, sem pedir ao colega que está em casa, liga lá a tua câmara agora que eu preciso falar contigo. Provavelmente com uns é possível fazê-lo, ligar a qualquer hora para fazer uma chamada por Teams, mas para outros, se calhar, isto tem que ser feito com mais cuidado. E isto foi um desafio, para mim foi um desafio, esta necessidade de estar permanentemente disponível, alerta, mas ao mesmo tempo sem me intrometer, sem interferir muito na vida pessoal de cada uma das nossas pessoas. O sétimo aspecto, e também já aqui foi referido, a comunicação, o informar, o dar feedback. O dizer estás a fazer mal, deves corrigir, estás a fazer bem, ótimo, fantástico, continua. Com equipas dispersas, muito heterogéneas em todos os aspectos, quer do ponto de vista de competências, quer do ponto de vista de personalidades, quer do ponto de vista de enquadramentos familiares, e portanto isto, é claro que o dar feedback positivo é sempre facilmente recebido, dar feedback negativo ou menos positivo é mais complicado. E depois, eu senti isso, e eu pessoalmente, que tenho alguma facilidade em ser exigente, em ser crítico, o tentar não sobrepor o feedback negativo, a crítica ao feedback positivo, este equilíbrio é muito importante. Mas também não dourar a pílula, desculpem a expressão, não fazer com que tudo pareça um jardim florido, porque na verdade nem sempre é, e no final de tudo não podemos esquecer que temos que continuar a ter resultados e que temos que continuar a ser produtivos, temos que continuar a conseguir manter as equipas na nossa estrutura. E o último ponto, o oitavo, este aspecto da relação entre o pessoal e o profissional. Já referi esta dificuldade enquanto líder, ou este desafio enquanto líder de não me intrometer, não nos intrometermos, mas estarmos presentes, mas acho que do ponto de vista dos nossos colegas de equipa, senti isto algumas vezes, sinto isto algumas vezes, esta necessidade de os desafiar, de os quase obrigar a, estando em casa, conseguirem separar o que é pessoal do profissional. Conseguirem que, quando às 6 ou 7 ou 8 da noite desligam o computador e vão para a sala ou para a mesa ou o que seja,
evitem continuar com os problemas, com as discussões, porque em determinado momento a família vai sair e a relação familiar vai sair prejudicada. Portanto, é este desafio também enquanto líder, quer o líder pessoalmente, quer a forma de transmitir isto às suas pessoas, aos seus colegas, parece-me um dos desafios. Pronto, portanto, no caso da Dual e no meu caso concreto, estes foram os principais desafios. A estratégia foi o mais rapidamente possível e o mais possível investir nos meios tecnológicos. Tudo o resto podia falhar, mas esta não podia. Não podemos pedir aos colegas, aos colaboradores que improvisem se não têm um equipamento em casa. Portanto, este foi o desafio, não apenas no hardware, mas também no software e no caso concreto, nós que fazemos formação, tal como a Susana referiu, a aposta em plataformas, em sistemas de e-learning foi fundamental e depois definir muito bem o que queremos fazer ou, mais importante do que isso, o que não queremos fazer e por onde não queremos ir. Eu acho que nos últimos meses nós, muito mais do que definir o que queríamos fazer, foi definir o que não queríamos fazer, o que não podíamos de todo fazer, e foi um bocadinho pela negativa que fomos definindo o nosso caminho, a nossa trajetória. Muito obrigada. Estamos mesmo no tempo certo. Não sei se alguma tanto a Susana como a Joana como a Sara querem acrescentar alguma coisa. Eu só gostava de adicionar, porque eu entrei diretamente e não expliquei muito o background da Critical TechWorks, mas nós somos uma empresa de desenvolvimento de software e isso também fez com que já estivéssemos mais preparados para dar uma resposta mais imediata. Então, algumas das dificuldades, no fundo, nós já as tínhamos colmatado e foi mais fácil focarmos em outras questões. Temos outro tipo de dificuldades e de problemáticas, mas pronto, foi só dar aqui um bocadinho esse contexto no início. Obrigada. Sim. Obrigada. Ormanda, posso meter aqui a colher? Eu tinha curiosidade de perguntar à Sara como é que medem o trabalho dos vossos colaboradores, das vossas equipas, que métricas utilizam, porque, enfim, no caso da Joana e da Susana, temos uma realidade um bocadinho diferente, mas no vosso caso, com as equipas a trabalharem em teletrabalho, em grande autonomia, como é que vocês medem Nós sempre fomos muito flexíveis, mesmo quando estávamos a trabalhar todos nos escritórios, ou seja, mesmo a questão de termos um horário fixo definido nunca existiu para nós sempre tivemos bastante flexibilidade em termos de horário de trabalho, portanto as pessoas, cada um faz o horário que lhe é mais conveniente, desde que dê resposta às necessidades da equipa e do projeto. Nunca tivemos qualquer tipo de controlo de acessos, portanto foi fácil essa transição também. A maior parte das nossas equipas trabalham em Scrum e, portanto, têm uma metodologia, na metodologia Scrum e, portanto, trabalham por sprints, fazem o planeamento e, portanto, é suposto que naquele período de tempo entreguem o que ficou definido. E, portanto, é assim que nós avaliamos, e é assim que as pessoas sabem que têm, lá está, a autonomia para fazer desempenhar a sua função, sabendo que têm os objetivos para cumprir até determinada data, e claro, e coisas acontecem e lá está, e vamos analisando e vamos nos adaptando à situação. Portanto, é uma realidade um bocadinho diferente e não temos essa necessidade dessas métricas, nem em termos de horários. Pronto, trabalhamos com base nas 40 horas semanais, antes fossem só 40 horas semanais, não é? Acabámos sempre por ser mais um bocadinho. Espero ter respondido, Elísio. Sim, respondeu, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo-lhe a palavra. Então, se puder aqui acrescentar, eu acho que é mesmo isso. Na minha opinião, a questão do teletrabalho obriga a que as empresas trabalhem de uma forma mais estruturada, no que diz respeito aos objetivos de cada colaborador. Porque, efetivamente, as pessoas estando à distância, cada pessoa, foi a questão da autonomia que já falamos aqui, não é? A questão da autonomia é a questão da confiança.
Porque para muitos líderes é difícil saber que a pessoa está em casa, não sabe o que é que a pessoa está a fazer, quantas horas está a trabalhar, pronto, não tem domínio sobre essas vertentes, mas é uma questão de mudança de mindset, porque efetivamente se as pessoas trabalharem por objetivos, se estiver muito bem definido para cada pessoa o que é esperado dela pela organização, nós só temos que medir resultados no final. A mim não me importa se para chegar àquele resultado a pessoa trabalhou 12 horas ou se trabalhou 5. Não é isso que eu tenho que controlar. O que eu tenho que saber é se a pessoa entregou a tempo, com qualidade, aquilo que lhe é pedido. E quando nós fazemos esta transformação, esta mudança, trabalhar em teletrabalho é perfeitamente pacífico para os líderes. Agora, é preciso que ela se consiga fazer, não é? Muito obrigada. Elísio, passo-lhe a palavra, estamos mesmo na nossa hora. Muito obrigado, Armanda. Se a Joana quiser acrescentar alguma coisa para fechar esta ronda. Sim. Bem, uma vez mais, no nosso caso é difícil medir a produtividade porque as pessoas não estão a trabalhar, grande maioria, não é? Portanto, aqui é que a única coisa que nós podemos medir, essencialmente, é o número de horas que as pessoas dedicaram do seu dia a desenvolver competências, portanto, em ações de formação, na prática é isto. Agora, o que eu queria só, se calhar, para terminar também aqui o nosso webinar e eu acho que é importante nós também sermos honestos e não pintar aqui o cenário todo ele muito, muito cor-de-rosa. Eu acho que com as equipas à distância, e pelo menos nós na Vila Galé sentimos muito isto, é difícil manter um engagement com as equipas, estando elas em casa. Por mais que comuniquemos, por mais que capacitemos, o human touch é importante, é necessário e, portanto, eu acho que não podemos abdicar dele e achar que basta mandar aqui uns e-mails, umas newsletters, dar umas formações online e, portanto, as pessoas continuam a vestir a camisola e a se sentir comprometidas com a organização. Eu honestamente não acredito muito nisso, acredito que é importante aqui a presença. Obviamente que não precisa de ser, se calhar, tão regular, mas é importante a presença na organização, a presença física, este contacto com os colegas. Podemos minimizar? Sem dúvida que sim. Portanto, nós definimos, obviamente, logo à partida aqui uma série de estratégias para minimizar este distanciamento, para tentar manter aqui o engagement das nossas equipas e a forma mais clara para nós, digamos assim, foi permitir que existisse aqui uma comunicação bilateral. Portanto, a comunicação não tinha que vir só do topo, nós também precisávamos de ouvir as pessoas. Para além disso, garantir que as pessoas eram envolvidas na estratégia da retoma da organização. Nós somos uma empresa muito transparente e da mesma forma que costumamos partilhar os resultados positivos, também partilhamos quando as coisas não estão boas e, portanto, é importante passar essa mensagem às equipas e não estar aqui a dizer que vai tudo ficar bem e, portanto, nós brevemente vamos reabrir, porque não é essa a realidade. Aquilo que nós precisamos de passar às nossas equipas é que não sabemos o futuro, sabemos que o futuro é incerto, o que hoje é, amanhã não é. No entanto, aquilo que as pessoas precisam de saber é que nós estamos todos a trabalhar arduamente para garantir que as pessoas retomam os seus postos de trabalho de uma forma segura, da mesma forma que garantimos a segurança dos nossos clientes, queremos também garantir a segurança destas. Um outro aspecto que neste último ano nós sentimos que realmente foi uma mais-valia foi, apesar do distanciamento, nós ficámos muito mais alinhados e muito mais próximos, por exemplo, com o Brasil. E, portanto,
Aquilo que há um ano atrás era impensável, que seria eventos com colegas do Brasil, nós neste momento, todos os nossos eventos, todos os eventos que nós realizámos durante o ano passado e este ano, que foi festas de Natal, foi encontros informais com lideranças, foi convenções anuais, uma convenção Vila Galé anual que nós realizamos num formato presencial só para líderes. Nós este ano conseguimos aumentar a dimensão e conseguimos fazer eventos para 2.500 colaboradores. Isto há um ano era totalmente impensável, não é? Portanto, eu acho que, sem dúvida que esta foi a mais-valia desta pandemia para a nossa organização. Muito obrigada. Elísio, passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Armanda. Muito obrigado, Joana. Bem, nós estamos quase a finalizar e eu permitia-me pegar nas palavras da Joana e lembrar que, por exemplo, este webinar que estamos a fazer hoje é o resultado disso mesmo. Os meus colegas, a Rosário e a sua equipa do Departamento de Sócios, neste momento, julgo que terá todas as semanas e algumas semanas mais do que um webinar. Hoje juntamos mais de algumas dezenas de pessoas aqui, de uma forma que há um ano atrás ou há 2 era praticamente impossível e, portanto, criaram-se outras dinâmicas e outras oportunidades bastante mais informais e que são muito, muito interessantes. Na verdade, não são teletrabalho, mas acabam por funcionar também como alternativas aos eventos presenciais. A Joana referiu também que precisamos de ouvir as pessoas. Eu estive aqui a dar uma vista de olhos no chat, não vi lá nenhuma questão, mas, enfim, se calhar, se as minhas colegas não se importarem, se alguém tiver uma questão, 2 no máximo para colocar, dava aqui espaço para que isso pudesse ser feito, ligavam o microfone, colocavam a questão. Se não, então daríamos por terminado o webinar, desligamos o Teams, abrimos o Outlook e vamos responder aos e-mails da equipa. Muito obrigado, então, quer às 4 senhoras que me acompanharam aqui, quer a todos os outros que estiveram a assistir. Espero que tenha sido, que tenha correspondido às vossas expectativas e que possam ter levado daqui, possam levar daqui algumas ideias, algumas reflexões para os vossos trabalhos, para as vossas experiências. Sabem que podem contar com a Câmara de Comércio e com a Dual, disponham, haverá mais webinars nos próximos dias, mais partilha de experiências. As colegas vão partilhar o link para a análise de satisfação e com alguma informação mais. Muito obrigado a todas e a todos e fiquem bem. Obrigada, até à próxima. Obrigado. Obrigada.